Gente de todo o Brasil que me acompanha e segue a Jesus Cristo no canal Jornada de Conhecimentos. A minha oração é de que Deus esteja sobre todos nós, e isso eu faço no nome de Jesus. O tema de hoje é a igreja e a união estável. Talvez você já tenha ouvido alguém falar sobre isso na igreja ou mesmo fora da igreja. O que você acha da união estável? Alguém que vive a união estável e é membro da comunidade, associação, igreja. O que você sabe disso? Deixe o seu comentário. Eu quero tratar dessa matéria pensando na união estável como lei. É uma lei, e lei é para ser respeitada e é para ser cumprida. Agora, eu preciso te dizer que, na verdade, a união estável não é, na verdade, um casamento. O casamento é uma coisa, a união estável é outra. Na verdade, o casamento veio por princípios vindo da palavra de Deus. Foi Deus que criou o casamento. Não foi o Estado que criou o casamento. E aí, em primeiro lugar, eu quero falar com você e colocar para você algumas coisas de diferença que há entre o casamento e a união estável. E aí, para falar sobre isso, a pessoa competente é Jesus, é a palavra de Deus. Ele, Jesus Cristo, ele é o cabeça da igreja. Ele traz todas as informações sobre o casamento. Na época de Jesus não tinha união estável. Não tinha união estável. Ou você era casado ou você não era casado. Então, você vai conviver casado como família, homem, mulher e filhos, e aí é assim que a coisa girava e é assim que ainda gira hoje. E por isso, a primeira coisa que eu quero colocar para você, alguma luz ou luzes sobre essas questões vindas com fundamento em Jesus Cristo, é que o casamento foi criação de Deus. Foi criação de Deus. Deus criou o casamento. Deus fez homem e mulher. Está lá em Mateus 19, 4, 5. A segunda outra coisa é que o casamento foi pensado, mas bem pensado. Essa expressão, pensado, foi pensado para não separar, para não acabar, para ser permanente. Está lá em Mateus 19 e o versículo 6. E a terceira coisa é o divórcio. Esse foi permitido por causa da dureza do coração das pessoas. Assim a palavra de Deus fala. Não há motivos que justifiquem as pessoas viverem hoje união estáveis na igreja, como membros, ou se filiadas a uma igreja como membros de união estável. Não há motivo para isso. Há, com certeza, a possibilidade correta do casamento. A união estável é uma coisa que é momentânea e passageira. Na verdade, a lei veio para resolver problemas de pessoas que eram casadas e quando que não eram casadas e conviviam, coabitavam, tinham filhos e tinham dificuldades depois quando havia um divórcio, uma separação. E aí, legalmente, eles não sabiam como resolver isso, com quem fica o filho, a questão também dos móveis, das coisas da casa, de quem tem direito à parte A, à parte B, das coisas que construíram juntos naquela união que não era casamento, e era apenas um ajuntamento de um casal que se juntava e vivia, coabitava. E aí veio exatamente a união estável para resolver essa questão, certo? Mas o que tem a ver isso com a igreja? É que
a união estável, queira ou não, ela fere princípios bíblicos. Porque quando você está unido, homem e mulher, morando juntos, e na igreja, e na união estável, vocês continuam solteiros. O vínculo civil não mudou nada, vocês continuam solteiros e união estável. Isso não é casamento. Isso fere frontalmente a palavra de Deus. Então, a importância do casamento para quem está na igreja é salutar, é boa e é algo que pode e deve influenciar os outros casais que chegam e as crianças, aqueles que vão chegando, se tornando adolescentes, jovens, depois pensam no casamento, eles com certeza vão ter um referencial. O que pode disciplinar essa questão na igreja é não só o estatuto, mas o regimento interno. Ele é que disciplina essas questões e orienta quando a pessoa se associa ou se torna membro da igreja. Portanto, o melhor mesmo é obedecer a Deus e viver casados, e se casarem, e nunca viverem em união estável. Não é muito legal, ou não é que não é muito legal, não é legal para a administração e a convivência na igreja. O ideal é o casamento. Não, com isso não estou dizendo que você não pode ter uma vida de união estável. Pode, você pode. Agora, se o regimento interno ligado ao estatuto daquela igreja orientar que você precisa casar, você vai ter que casar para se tornar membro com todos os direitos, né, de votar e ser votado, de participar diretamente da igreja que você pertence. Nós, pastores e líderes, precisamos ter muito cuidado, porque às vezes essa questão da união estável, ela vai se aninhando na igreja local ou locais, nas igrejas, e depois as pessoas acham que isso é normal, é comum, é mais ou menos como aquela coisa do ficar. Na casa de Deus, no reino de Deus, não tem ficar. Ou você casa ou você é solteiro. Então a união estável, ela não casa ninguém, ela deixa as pessoas com o vínculo de solteiros e juntas, morando e legalmente diante do Estado democrático de direito. Eles equiparam isso como casamento, mas não é casamento. Então, volto a dizer, nós pastores e líderes de igreja precisamos ter o cuidado para não cometermos a questão da prevaricação. Prevaricar significa que eu conheço a lei, tenho a lei, nesse caso a lei de Deus, a palavra de Deus, que diz que deve e o melhor é casar, e eu às vezes passo por cima disso e permito que as pessoas em união estáveis se tornem membros da igreja e participem e coabitem com todos igualmente com aqueles que são casados. Não é uma coisa correta. Então, precisamos ter bastante cuidado com isso. Devemos orientar aqueles que chegam na igreja para que eles procurem casar. E nós precisamos ajudá-los. Cada casal que vier tem a sua dificuldade. Aliás, há muita gente que não casa e vive união estável com a questão de achar que é uma pessoa que recebe uma pensão e ele pode perder a pensão. Numa outra fala, numa outra live, eu já disse isso e vou repetir. Ninguém perde pensão. Ninguém perde pensão por casar de novo. Não tem isso na lei. Isso é um mito. Então, que Deus possa estar dando essa visão a todos nós. Até a próxima live. Participe, interaja, faça sua pergunta, seus comentários, inscreva-se no canal, toque o sininho, por favor, né? E dê a sua curtida ou o seu like.